Diz assim: o espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Vou repetir isso porque só esse versículo diz assim: o espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Amém? Vamos orar mais uma vez. Ore comigo, curve sua cabeça. Vamos estar consagrando ao Senhor esse momento. Pai querido, Deus santo, obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela vida dessa igreja, pela vida de cada um dos teus filhos que hoje está comigo hoje aqui. É noite de alegria, Senhor, noite de nós louvarmos teu nome, noite de buscarmos de ti, da tua palavra, nos alimentarmos, nos fortalecermos. Obrigado, Jesus. Nossa palavra hoje é de gratidão, Senhor. Te agradecemos por tudo que tu és. Te agradecemos em todas as coisas. Obrigado pela tua presença que já é tremenda, maravilhosa hoje aqui. Obrigado pela unção derramada em nossas vidas. Essa porção especial que vem de ti. Obrigado por esse bálsamo, Senhor. Esse remédio que dá alívio às nossas almas. Obrigado, Jesus. Nessa noite, Pai, nós queremos te adorar, te bendizer e te dizer, Senhor, que tu és bom, tu és lindo, tu és tremendo, tu és maravilhoso, tu és desejável, é o amado das nossas almas. Obrigado, Jesus, por cada um dos teus filhos hoje aqui, cada pai, cada mãe que hoje veio, cada filho, cada homem, cada mulher, Senhor, jovens, crianças, velhos, adultos, sim, Senhor, os que estão em casa nos ouvindo, Senhor, que estão participando, Pai, desse culto em seus lares, no carro, onde quer que estejam nesse momento. Pai, abençoe e alcance a todos, ó Pai, que tua palavra faça efeito em nossos corações hoje aqui, que ela venha de fato trazer a porção que vem de ti. Vem trazer, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir, Pai. Não aquilo que desejamos, porque o nosso coração é enganoso. Mas aquilo que vem de ti, Senhor, é perfeito. É bom, é perfeito e agradável para nós. Então fala aquilo que precisamos ouvir nessa noite. Usa-nos, ó Pai, hoje aqui, para sermos instrumentos nas tuas mãos. Assim nós oramos e já agradecemos em nome de Jesus. Se você crê, diz amém comigo. Glória a Deus. Amém, João. Obrigado. Irmãos, nós lemos aqui o versículo 14 do capítulo 18 de Provérbios. E ele nos fala algo tremendo. Ele fala: o espírito firme, ele vai te suster. Vai suster o homem na sua doença. Mas, se o espírito estiver abatido, quem o pode suportar? Nós estamos, queridos, vivendo um tempo em que há uma preocupação de todos, grande parte das pessoas, com a sua saúde, né? Preocupados em não ficar doentes, preocupados em cuidar da sua saúde, preocupados com medo de sofrer algum dano, pegar a doença. Mas a palavra do Senhor diz assim: olha, o seu espírito firme, ele vai te suster na hora da doença. Mas se você estiver com o seu espírito abatido, ninguém vai poder suportar. Você não vai poder suportar. Queridos, nós ficamos, né, enfraquecidos, às vezes doentes. Mas quando a gente está fortalecido, com ânimo, com o nosso espírito fortalecido, nós vamos vencer, nós vencemos. Talvez não uma doença, mas uma batalha espiritual. Uma dificuldade, uma luta, uma provação que você está vivendo. Se o teu espírito estiver fortalecido, você vence essa batalha. Você vence, você passa com vitórias. Vai passando pela prova, né? Dando glória a Deus e você vence. Mas o espírito tem que estar o quê? Fortalecido. Mas a palavra do Senhor diz: olha, mas se seu espírito estiver abatido,
vai ser difícil você vencer. Quantos já viram aqui uma pessoa que está enferma, doente? E aí a gente fala, você vai vencer. Você vai vencer, você vai passar por esse momento. Mas se a pessoa estiver enfraquecida, estiver sem fé, ela vai dizer, não vou. Isso não vai. Dessa eu não passo. Eu estou muito ruim, isso vai ser difícil, não é verdade? Mas o contrário, quando você vê uma pessoa de fé, uma pessoa que realmente ela conserva a sua fé em Deus, ela se mantém fortalecida pela palavra, orando, buscando a Deus. Ela passa até por uma doença, uma enfermidade, uma dificuldade. E você fala, você vai vencer, meu amigo, essa situação. E essa pessoa diz na mesma hora, sim, eu vou vencer no nome de Jesus. Estou passando um momento difícil, mas eu vou vencer essa prova. Estou passando aqui pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Ele vai sim me levar a passos verdejantes e eu vou vencer essa dificuldade. Se o seu espírito, querido, estiver fortalecido, você vence. Se o seu espírito estiver fortalecido, querido, você vai em frente. Quantos já viram aqui alguém que está realmente acamada, enferma, em dificuldade? E você vai levar uma palavra para aquela pessoa. E se ela estiver abatida, não busca se fortalecer no Senhor, ela terá dificuldade. Ela terá dificuldade de se levantar. Mas muitas vezes, algumas vezes fui orar por enfermos e eu vejo essa diferença. Quando é uma pessoa de fé, ela recebe aquela palavra. E aí junta a fé dela com a minha fé, né? E aquela pessoa, ela é restaurada. Mas quando ela não tem fé, não tem força, o seu espírito está abatido, ninguém pode suportar. Por isso a importância, querido, de você fortalecer o seu espírito. Nesse tempo em que estamos vivendo, em que todos estão preocupados com sua saúde, e não pegar doença, e não ficar, enfermo, doente. Eu te digo nessa noite, que muito mais do que você se preocupar em não pegar uma doença, uma enfermidade, você tem que se preocupar em não deixar o seu espírito fraco, em não deixar o seu espírito abatido. É mais importante para nós entendermos que somos seres espirituais, fortalecermos nosso espírito do que o nosso corpo. Porque o nosso corpo, ele é o reflexo do seu interior. O seu corpo, ele vai ser o reflexo daquilo que está dentro de você. A sua saúde tem tudo a ver com o que está dentro de você. Então, se seu espírito está abatido, seu corpo vai adoecer. Por isso, se seu espírito, querido, estiver saudável, se seu espírito estiver forte, alinhado, fortalecido, queridos, sim, então vamos vencer, com certeza, as enfermidades, as dificuldades que surgem em nossas vidas. Quem está me entendendo aqui nessa noite, amém? Glória a Deus, aleluia, que bom. E é isso, queridos, quando nós entendemos que nós somos seres espirituais, e temos esse corpo que brevemente não será mais usado, porque a Bíblia diz que quando nós deixarmos esse mundo, o nosso corpo, ele volta para o pó. Mas o nosso espírito, ele vai se encontrar com o Criador. E a Bíblia fala que, quando Jesus vier, nós teremos um corpo glorificado. Um novo corpo, amém? Os irmãos entendem isso? E a palavra do Senhor diz assim, olha, 2 Coríntios, no capítulo 4. 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 16. Assim diz a palavra do Senhor. Acompanhem comigo na sua Bíblia, 2 Coríntios 4, 16. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Glória a Deus! Então, não desanimamos, mas pelo contrário, ainda que o nosso homem exterior, ele se corrompa. E quando ele fala de homem exterior, é esse nosso corpo físico. É o nosso corpo. E ele se corrompe dia a dia. Hoje, estou mais velho que ontem. Você está mais velho que ontem. Amanhã você vai estar um pouco mais velho. E é assim, nosso homem exterior, esse nosso corpo, ele se corrompe. A Bíblia diz que é um corpo corruptível. É um corpo que envelhece. É um corpo fraco.
É um corpo que peca, tem desejo pelo pecado. É um corpo corruptível, sim, assim diz a palavra de Deus. Mas ele diz, ainda que esse homem exterior se corrompa, né? Todavia, o nosso homem interior, e quando ele fala de homem interior, ele está falando do seu espírito. Ele se renova de dia em dia. Então a palavra do Senhor está dizendo, olha, mesmo que você, seu homem exterior, seu corpo se corrompa no dia a dia. Todavia, o seu espírito, ele pode ser renovado em Deus. Ele pode ser renovado na presença do Senhor. Então, se o seu espírito, ele pode ser renovado. Porque a palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E Ele é a nossa fonte. E Ele se renova a cada manhã. Nosso espírito, ele pode ser fortalecido nesse Deus que é a fonte infinita. Nesse Deus que é a nossa fonte inesgotável. O nosso espírito precisa ser renovado dia a dia. Amém? Glória a Deus. E é nesse renovar do seu espírito, nessa força que você busca no seu dia a dia, que você vai vencendo as suas batalhas. Que você vai vencendo suas dificuldades. Porque o espírito do homem ele vai suster na hora da doença. Mas um espírito abatido ninguém vai poder suportar. Você não vai poder suportar. E eu quero que nessa noite você entenda a importância de você fortalecer o seu espírito. Entender que essa jornada, você é um homem, uma mulher espiritual, homem espiritual, assim diz a Bíblia. E você precisa entender e alimentar o seu espírito. Entender que você é a habitação do Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo, ele habita em nós. E quando você entende que você pode andar com Ele, Ele vai te ajudar nessa renovação diária. Você vence as suas batalhas. E eu notei algumas coisas aqui, que acontecem, algumas consequências, podia dizer que são sintomas do espírito enfraquecido. Eu vou relatar algumas aqui e você com certeza vai se identificar. Porque isso já aconteceu na sua vida. E nesse momento que isso aconteceu, porque o seu espírito estava fraco. Sua vida espiritual estava enfraquecida. Então aquele que está com o espírito abatido, ele não tem desejo de buscar a Deus. O seu espírito está abatido e ele perde a confiança. Ele fica incrédulo porque as coisas parecem que não acontecem. O seu espírito abatido, ele perde a confiança. Ele começa a encher o seu coração de mágoa, de rancor, de ódio. E ele perde o desejo de buscar a Deus, o espírito abatido. O espírito abatido, ele não se preocupa em se consagrar ao Senhor. E ele começa a depender das pessoas, ele esquece que a sua dependência maior é de Deus. Nós precisamos entender que nós somos dependentes totalmente de Deus. Jesus disse, em mim nada podeis fazer. E o espírito abatido, aquela pessoa, ela passa de perder a sua confiança em si. Passa de perder a confiança em Deus. E agora ela acha que só vai conseguir quando os outros lhe ajudarem. Espírito abatido. Quantas nós vimos pessoas pedintes nas ruas, né, queridos? Mas por que essas pessoas vivem nesse ciclo constante? Porque elas perderam a esperança. E essas pessoas perderam a esperança, elas têm capacidade, a mesma minha, sua. Mas como elas perderam a esperança, o espírito está abatido, elas não conseguem vencer. E elas acham que só conseguirão agora viver dependendo dos outros. É preciso realmente entender que quando nós estamos com o espírito abatido, nós perdemos, né, esse entendimento que somos filhos de Deus, somos capazes de vencer situações difíceis. E o espírito abatido, ele vai fazer você perder totalmente a sua confiança em você e em Deus. E o espírito abatido, ele vai levar você a ter maus pensamentos. Os maus pensamentos surgem em nós quando não estamos alimentando a nossa mente com as coisas corretas. E geralmente isso vem quando o nosso espírito está abatido. Porque se você não fortalecer o seu espírito, virá maus pensamentos. Perda do desejo de buscar a Deus, como eu já falei, de orar.
E a sua imaginação começa a ficar descontrolada. E aí que começa o desejo, a cobiça. E o pecado, ele nasce com a cobiça, nasce com os maus pensamentos. O espírito abatismo leva você a um materialismo, a uma vida de religiosidade. Você agora está com seu espírito abatido, então você vai servir a Deus, não porque realmente seu espírito está cheio e sedento, mas porque aquilo virou uma religiosidade para você. E você começa a viver na mentira e falta paz no seu coração. Veja como é terrível viver com o espírito abatido. Irmãos, estão me entendendo aqui nessa noite? Espírito abatido, queridos. Para você a ser possessivo, a ser uma pessoa dona da verdade. Porque quando nós não temos um espírito quebrantado diante do Senhor, a verdade passa a ser a nossa verdade. A verdade não é a verdade da palavra, do evangelho, mas é o que nós achamos. E você pode ver uma pessoa que é dona da verdade, aquela pessoa orgulhosa que você fala, que você prega, ela não recebe verdade. Ela está abatida, o espírito está enfraquecido. Ela não busca ter uma vida espiritual. Que dizer também daqueles que estão com o espírito abatido, são sentimentais demais. Um sentimentalismo. Tudo para ela dói. Tudo para ela se ressente, se magoa. Não suporta uma mensagem mais dura. Não suporta uma palavra de verdade que logo se iram. Logo se inflamam. Justamente porque o espírito está fraco, não consegue suportar a palavra da verdade. E aqueles que estão com o espírito abatido ficam vingativos. Vingativos, e eles são influenciáveis facilmente. Eles vão ser levados por qualquer vento de doutrina. Vão ser levados por qualquer evangelho, vão ser enganados por qualquer palavra. Qualquer pessoa que tenha boa lábia, que saiba falar bem, seja eloquente, ela vai ser enganada. Porque o espírito não está acostumado a ouvir a voz do Senhor. O espírito abatido, a pessoa não tem costume de ouvir a voz verdadeira de Jesus. E quem está com o espírito abatido, vive em murmuração. Vive uma vida de timidez e medo. O espírito abatido, querido, é algo que nós devemos lutar para não nos deixarmos abater. Para não nos deixarmos viver em espírito enfraquecido e abatido. A pessoa com o espírito abatido, ela será irreverente, pessimista. Nada que você fala, ela vai acreditar. Tudo vai dar errado para ela. Porque ela não consegue crer que algo de bom vai vir. Ela não consegue crer que há promessas de Deus. Ela não consegue crer que algo de bom vai surgir para a vida dela, para a família dela, para alguém da sua casa. Ela só consegue ver bênção nos outros, mas não consegue ver bênção para si. Porque o seu espírito está abatido. E quando o espírito está abatido, ninguém pode suportar. Ela vive em inquietação e ansiosa. Porque a ansiedade, ela deixa a pessoa em constante estado de alerta e ela não consegue parar um momento. Pode olhar que a pessoa que está com o espírito abatido, ela tem dificuldade de parar, descansar um pouco, desligar de tudo para se contemplar a Deus. Simplesmente contemplar a presença. Já parou como as pessoas hoje estão tão ansiosas, impacientes, não conseguem parar 1 minuto, 2, 3, para orar, para buscar a Deus. Porque o mundo hoje estão ansiosas. Tudo hoje é muito rápido. Tudo hoje com um clique, tudo hoje com um passe de celular e a gente resolve. Mas parar para ouvir a mensagem do Evangelho. As pessoas estão impacientes.
Isso acontece para quem está com o espírito abatido. O espírito enfraquecido e abatido. As pessoas vivem em constante indecisão. Não se decidem para nada. Não se decidem se querem seguir a Deus. Não se decidem que direção tomar. O espírito abatido, você terá dificuldades de vencer suas dúvidas. Quem tem um espírito fortalecido no Senhor é firme. E ele toma decisões com mais facilidade, mesmo que errando. Mas ele erra, ele entende, ele corrige os passos, ele vai em frente, ele continua. E é assim, mas ele é decidido. Podemos errar, mas tentamos. Mas o espírito abatido é aquela pessoa que está sempre em dúvida e não decide nada. E às vezes quando os outros decidem, ela zomba dos outros porque decide, mas ela mesma não decide nada. Porque tem medo de errar, tem medo de falhar, tem medo de se magoar. Se você está com o espírito fortalecido, mesmo que você possa errar, mas você decidiu, você tentou. O espírito abatido vai te deixar desanimado e acomodado, passivo e por vezes invejoso. Tudo isso, queridos, vem de um espírito enfraquecido. Sem falar que o espírito enfraquecido é um campo aberto para os ataques de Satanás. Uma mente enfraquecida, um espírito abatido, enfraquecido, é um alvo fácil para as setas de Satanás. Quando a palavra do Senhor diz para a gente se armar com as armas espirituais e usarmos o escudo da fé para resistir os ataques do maligno. E o espírito enfraquecido, você está susceptível aos ataques do inimigo. E virão pensamentos maus, como eu falei. E muitas vezes, pensamentos suicidas. As pessoas que têm pensamentos suicidas é porque estão com o espírito enfraquecido. Virão desejos pecaminosos e vícios que você não conseguirá vencer. Porque são coisas que se vencem espiritualmente. Como nós aprendemos hoje na escola. Batalhas espirituais se vencem com armas espirituais. É isso, queridos. Eu podia dizer muito mais. Mas eu acho que já deu para você perceber o perigo que é vivermos com o espírito abatido. E por isso que Jesus e a Bíblia está constantemente dizendo para nós nos animarmos. Tende bom ânimo. Se anime. Tende bom ânimo. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Aleluia. Não sei como é que está o seu ânimo nessa noite. O seu espírito. Se você entrou aqui abatido nessa noite. O salmista ele escreve assim, no Salmos 42. Porque te abates, ó minha alma. E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda eu o louvarei. Ele é o meu auxílio, meu Deus. Aleluia. Espera, pois, em Deus. Por que te abates, querido? O salmista sabia que viver abatido é um terreno perigoso. Viver abatido, estamos propensos a viver tudo isso que eu falei aqui. E veja que é um campo perigoso, um campo minado, um coração abatido, um espírito abatido. E nós hoje estamos vivendo, queridos, tempos em que muitos estão com o seu espírito abatido. Mas você que conhece a palavra de Deus, você que está ouvindo a palavra de Deus nessa noite, não se deixe abater. Não temas, crê somente em Deus, espera no Senhor e anime-se, não se abata, se levante, se reerga, comece a louvar, glorificar e fortalecer o seu espírito nessa noite. Amém. Fortaleça-se nessa noite, querido. Quantas vezes
Eu de espírito abatido. Já vim louvar ao Senhor, sim. Já contei isso várias vezes. Às vezes a gente passa por aquele dia de luta, né, de cansaço, e nosso espírito fica abatido. E é por isso que eu amo louvar ao Senhor. Mesmo eu com o espírito abatido, quantas e quantas vezes eu pedi, Senhor, tem misericórdia de mim. E eu simplesmente pegava meu violão e começava a cantar. E eu começava o louvor de um jeito e terminava de outro. O que era abatido tornou-se alegria e júbilo, aleluia. Porque o espírito abatido diante de louvor, diante da presença, ele se fortalece, ele se alegra. Porque na presença do Senhor, até a tristeza sai saltando de alegria. Porque Deus habita em meus louvores, amém. Então quando você está abatido, você tem que louvar. Abra sua boca mesmo e profetiza. Abra sua boca e comece a cantar. Abra sua boca e comece a profetizar. Abra sua boca e comece a orar. E o seu espírito será fortalecido. Seu espírito será renovado. E é por isso que Paulo diz, olha, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, todavia o nosso homem interior, ele se renova dia após dia. Então todos os dias você pode se renovar na presença do Senhor. E eu acho isso maravilhoso, porque sim, a gente precisa sim buscar do Senhor. Todos os dias, a gente pode renovar o nosso espírito. Então, quando você estiver abatido, você busque. A palavra do Senhor diz, olha, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede conosco, ainda que com gemidos inexprimíveis, Ele intercede por nós. Então, às vezes você não tem palavras, às vezes você não tem força, porque o seu espírito está abatido. Mas a palavra do Senhor diz, o Espírito, Ele intercede por você, mesmo com gemidos, mesmo que você fique gemendo, buscando do Senhor, tem misericórdia de mim. Ele intercede por você e é algo sobrenatural, maravilhoso. Ele te renova, te fortalece. E o que era abatido se torna em ânimo, em renovo na presença de Deus. Amém, glória a Deus. Aleluia. É o que o mundo precisa, queridos. Desse renovo do Senhor. Quantos problemas nas nossas vidas poderiam ter sido resolvidos se simplesmente, ao invés de tomar decisões, ou nos deixarmos enraivecer, ou tentarmos ser vingativos, simplesmente nós parássemos um pouco e agora eu vou ouvir a Deus. Eu vou parar um pouco aqui e simplesmente eu vou adorar. Eu não quero respostas. Eu não quero soluções agora, Senhor. Não precisa me responder agora, Jesus. Não preciso agora tomar nenhuma decisão. Simplesmente, querido, quando estiver nessa situação, para tudo. Pare e vai simplesmente adorar, buscar a Deus. Deixa Deus falar contigo. Você vai ver como muitas coisas serão resolvidas. A oração, queridos, é você falar com Deus. Mas a oração é também você saber ouvir Deus falar contigo. E muitas vezes nós vamos orar e falamos e nem falamos às vezes. Às vezes a gente murmura mesmo. Murmuramos, reclamamos, choramos, lamentamos. E aí a gente diz, Deus fala comigo. Aí a gente não deixa Deus falar, né? É tanto choro, tanta lágrima, tanta coisa que Deus está só esperando. Tá? Quando você parar de chorar, quando você parar de falar, eu vou falar contigo. Só que a gente nunca para. Para ouvir a Deus. Simplesmente para e contempla, busca, vai na palavra, deixa Deus falar contigo. Deus, Ele fala de formas tremendas, maravilhosas. Deus, Ele vai falar a você com um versículo, com uma palavra, com uma mensagem. E eu sei que Deus está falando hoje aqui para muitas pessoas, com um irmão, com alguém que vai te dar um sorriso, com uma mensagem que vai vir, com um cântico, com uma música que vai surgir. Deus fala de várias formas e às vezes audivelmente você vai escutar a voz dEle. Deus fala simplesmente você olhando os céus, vendo os animais, vendo a natureza. Deus fala de várias formas. Você que não aprendeu ainda a ouvir a voz do Senhor. Precisamos ouvir a voz dele. Não como a gente quer ouvir, mas como ele quer falar conosco. E Elias, ele doido para ouvir a voz de Deus. Naquele momento que ele estava ali em depressão, naquela caverna, fugindo com medo, Elias, conta na história ali no livro de Reis.
precisando ouvir a voz do Senhor. E a Bíblia diz que passa um vento forte. Elias acostumado com fogo, com os milagres de Deus, mas a Bíblia diz que Deus não estava no vento forte. E vem um fogo, Deus também não estava no fogo. E Deus vai aparecer depois, Elias, quando tudo se acalma. Um vento suave. E diz que quando passou um vento suave, Deus estava no vento suave. Elias achava que Deus estava no fogo. Elias achava que Deus ia estar num furacão, num terremoto. Mas Deus passou num vento suave. Às vezes a gente quer ver uma coisa sobrenatural. Vai vir um fogo, vai vir uma palavra, vai vir um anjo, mas Deus está na simplicidade. Naamã, um general, um guerreiro valente da Síria. E eles tinham lepra. E uma menininha que trabalhava lá na casa dele disse: olha, se meu Senhor fosse para a minha terra de Israel, o profeta de Deus ia orar por ele. E ele foi lá em Israel, saiu da sua terra, viajou. Ele estava leproso. E ele creu que aquele homem de Deus, Eliseu, iria orar por ele. E ele chega lá, Eliseu ficou sabendo que Naamã estava com lepra e disse: olha, manda ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e ele será curado. Nem recebeu Naamã. Naamã é um homem poderoso, um general valente de guerra, um herói. E Eliseu nem quis receber e por isso Naamã ele ficou furioso. Eu, um general de guerra, famoso, poderoso nas batalhas, esse homem nem quis me receber. Está mandando eu dar 7 mergulhos no Rio Jordão. E que foi que Naamã disse: olha, eu pensava que eu ia me receber, eu pensava que ele ia fazer um culto, ele ia levantar um altar, ia levantar as mãos, ia descer fogo do céu, ia haver alguma coisa espetacular e eu seria curado. Mas ele está dizendo para eu ir dar 7 mergulhos no Rio Jordão? Eu não vou fazer isso não. Até que um servo humilde lá disse: meu Senhor, se fosse para fazer uma coisa difícil, você não ia fazer? Por que não faz uma fácil? É só ir lá dar 7 mergulhos. Meu Senhor, o Senhor já ganhou tantas batalhas. Se ele dissesse: vai e vence lá uma batalha difícil de uma nação, o Senhor iria e você ia vencer. Mas ele faz uma coisa simples, é só ir dar 7 mergulhos, meu irmão. Às vezes a gente, para receber uma bênção, a gente acha que tem que ser tudo difícil. Tem que subir uma escada de joelho, tem que fazer 7 campanhas de jejum e oração, tem que sofrer, orar no milho, tem que chorar, lamentar, vai chorando, geme e chora, né? Isso. Mas às vezes Deus faz o simples, dá 7 mergulhos no Rio Jordão e pronto. Faz o simples. O simples a gente não quer fazer, quer orar, ler a palavra, cultuar, crer. E a gente faz como Naamã. Não vou fazer isso não. Aí o servo diz: meu irmão, faz o simples. É só ir dar 7 mergulhos. E Naamã ele foi, fez o simples. Deu 7 mergulhos. Deu 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º mergulho que ele levantou e ele estava cheio de lepra. A palavra do Senhor disse que quando ele levantou, a sua pele estava restaurada como de uma criança. Aleluia. Porque fez o simples. Faz o simples, meu irmão. Seja fiel no pouco. Sobre o muito, Deus vai te dar depois. Aleluia. Fortaleça o teu espírito, querido. Queridos, é muito importante fortalecer o teu espírito. Nós estamos vivendo, e eu preciso estar sempre pregando isso aqui. Vou estar constantemente puxando isso, porque nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão no medo. Vivendo com medo. E eu falo aqui que o medo é uma das armas de Satanás. Ele usa o medo para confundir. Ele usa o medo para enganar. Mas a palavra do Senhor diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de amor, de poder e de moderação. De amor, de poder e de equilíbrio, e algumas versões diz. Então você não é para viver no medo, nem na covardia, mas é para viver no amor, no poder de Deus e em equilíbrio e moderação. Você recebe isso? Amém? Glória a Deus. Pare de viver no medo. E a palavra do Senhor diz assim, Mateus, capítulo 10, e versículo 28.
sobre viver no medo. E o tempo que as pessoas estão vivendo hoje, como eu falei, muitos estão preocupados com sua saúde. E temos que ficar preocupados, sim, mas com equilíbrio, como eu falei. Não devemos ser imprudentes, sermos responsáveis. Só que acontece uma coisa, quando o seu medo é maior do que isso aqui, eu vou te falar. Está ali em Mateus capítulo 10, versículo 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Entenderam, queridos? O medo hoje das pessoas. Será que é um medo realmente de perecer no inferno? Ou um medo de se preocupar com as circunstâncias da vida, ou ficar doentes, ficar enfermos, perder? A Bíblia diz assim, olha, essas coisas existem, mas não tenham medo dos que matam o corpo, que pode matar a alma. O nosso temor tem que ser por aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Se houvesse um temor nas pessoas em perecer no inferno, como existe hoje esse temor, esse pavor, esse medo de perder tantas coisas, de ficar enfermos, doentes, de viver uma coisa ruim. Mas se tivesse esse temor nas pessoas de perecer no inferno, muitos estariam salvos. O seu medo, querido, não deve ser pelas coisas do mundo. Mas o nosso temor tem que ser a Deus. Porque Ele sim que faz perecer a alma no inferno. Ele tem esse poder. Não porque Ele é mau. Não porque Ele quer isso. Mas é a sua justiça. E assim diz Jesus. Nosso temor tem que ser ao Senhor. E sabe o que falta hoje no mundo? É temor a Deus. Parece que estamos vivendo um mundo que as pessoas não temem mais a Deus. Ou alguns hoje já zombam, achando que o inferno é um lugar que eles podem viver naturalmente e fazer a mesma coisa que fazem aqui. Até já ouvi o absurdo dizer de pessoas que querem mesmo ir para o inferno em vez de ir para o céu, porque acham que no céu não é o lugar dele. São pessoas ignorantes, realmente não sabem o que falam. Mas onde está o temor, queridos? O nosso temor tem que ser a Deus. E quando nós tememos unicamente a Deus, vencemos nossos medos. Se for para ter medo, para temer alguma coisa, devemos temer isso. Tenha medo, não das coisas do mundo, mas tenha medo do teu espírito ficar fraco. Tenha medo do seu espírito viver abatido, inconstante. Isso sim que você tem que ter medo. Porque uma doença você vai vencer. Mas o seu espírito abatido, você não vai suportar. O seu espírito abatido, sem poder se fortalecer na presença de Deus, você será vulnerável a qualquer coisa. Então tenha medo de seu espírito ficar enfraquecido, é isso sim. Tenha medo de se preocupar mais com o seu corpo físico do que com o seu espírito. Porque é mais importante o seu espírito. E por último, tenha medo de viver no pecado. Porque isso sim traz consequências terríveis. Mas o mundo que estamos vivendo parece que as pessoas banalizam o pecado. Tratam o pecado como uma brincadeira. Quando a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. A morte eterna. Então o pecado ele vai cobrar. E o pecado era algo tão grave que Jesus, ele certa vez falou assim, Mateus capítulo 8, capítulo 5, versículo 29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos seus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno.
E se tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança ela de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Jesus está dizendo, é melhor você perder um olho, um braço, do que todo o teu corpo ir para o inferno. Isso Jesus fala para atentarmos o perigo do pecado. E o mundo que estamos vivendo hoje, queridos, banaliza-se o pecado. Tenha medo é do pecado, não das coisas do mundo. Porque Jesus venceu o mundo. E a palavra do Senhor diz, nem a morte, nem a vida, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem perigos, nem espada, nem qualquer outra criatura, qualquer outra coisa, poderá nos separar do amor de Deus. Todavia, em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores. Por meio de Cristo Jesus que nos amou. Nele podemos vencer todas essas coisas. E nós não devemos temer os temores, as lutas deste mundo. O que nós tememos é o Senhor. O que nós tememos é não ter um espírito abatido, fortalecido. Isso sim é perigoso. Nós devemos temer é uma vida de pecado. A Bíblia diz para nós sermos santos como Ele é santo. E sem a santificação nós não veremos a Deus. Como está o teu espírito, querido? Você tem procurado, buscado fortalecer o teu espírito. Eu oro para que nessa noite você seja fortalecido no Senhor. Aleluia. Se por acaso você tem andado nesses dias com o seu espírito angustiado, abatido, que você passe realmente a entender essa poderosa palavra de buscar se fortalecer no Senhor. E não viva em desânimo constante. Busque sempre se renovar e fortalecer o seu espírito. Eu tenho certeza que quem entrou aqui abatido já foi renovado, já foi restaurado. Aleluia. Já não é mais o mesmo que entrou aqui. E por isso a importância de buscarmos ao Senhor constantemente, em todo o tempo. Por isso o perigo de você deixar de cultuar. Por isso o perigo de você deixar de cultuar e vir à sua igreja, de congregar. Porque o seu espírito vai enfraquecendo, você vai deixando de enxergar certas coisas. Quando você vai ver, você já está numa ilha, você já está enfraquecido, espiritualmente não consegue mais receber palavras. Não deixe teu espírito abatido. Alegre-se no Senhor. Quantos querem fortalecer seu espírito na presença de Deus? Amém? Fica de pé em nome de Jesus. E a gente vai orar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Posso ver nessa noite aqui muitos que entraram aqui abatidos, angustiados, já foram renovados, fortalecidos na presença do Senhor. E eu quero profetizar sobre a sua vida hoje aqui. Aleluia. Talvez foi uma semana difícil e realmente foi uma semana de lutas hoje, essa semana. Muitas pessoas enfrentando dificuldades, batalhas. Nós vamos orar por essas vidas, pela sua vida, pela sua família, aqueles que você realmente tem orado nessa semana. Coloque agora diante do Senhor. Você que está com o espírito fortalecido. Você ora pelos mais fracos. Você que está angustiado. Você ora pedindo ao Senhor um renovo, uma fortaleza. Nós vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus. Nós oramos aqui, Senhor, com a igreja Tua. Obrigado pela Tua palavra de renovo e fortalecimento hoje aqui. Obrigado, Senhor, porque Tu és nosso alimento. Nós somos renovados na Tua presença. Nosso alimento vem de Ti, Senhor. Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor.
Nessa noite eu venho orar por cada um dos teus filhos, cada vida que hoje aqui comigo se encontra. Vai restaurando e fortalecendo esse espírito angustiado, abatido. Pois o Espírito do Senhor está sobre mim. E Ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração. Aleluia. Para anunciar as boas novas do Evangelho. E para profetizar aqueles que estão em luto. Aleluia. Óleo de alegria, vestes de louvor. Aqueles que estão angustiados, aprisionados, que eu venho ministrar aqui liberdade, alegria e esperança no Senhor. Aleluia. Que se levantem nesses dias com um novo cântico, que se levantem nesses dias com júbilo nos lábios, com hinos de louvor, com orações de gratidão. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vitória do povo de Deus. Obrigado, Senhor, pela vitória em nossas vidas, nossas famílias, nossos filhos. Que o teu povo se levante com ousadia, com coragem, pois a tua palavra diz que o Senhor não nos deu espírito de temor, não nos deu espírito de covardia, mas sim de amor, de poder e de moderação. Aleluia. Que haja moderação no povo de Deus, sabedoria, discernimento, verdade, amor, equilíbrio, sim, e poder, autoridade no nome de Jesus, para repreender as obras das trevas, sim, para pisar serpentes, escorpiões, espíritos malignos das trevas sejam repreendidos, anulados e desfeitos em nossas vidas, nessa igreja, em nossas casas, na autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Toda semente de medo nós desfazemos agora nas mentes, nos corações. Toda semente de pecado, de mentira, seja desfeita agora, em nome de Jesus. Assim como nós aprendemos hoje aqui, Senhor, que a nossa luta não é contra carne ou sangue. As nossas armas são poderosas em Cristo para desfazer sofismas, mentiras, sim. Caiam por terra as mentiras, caiam por terra os inimigos de Deus, e que se estabeleça o reino do Senhor em nossas vidas, que se estabeleça o reino do Senhor em nossa cidade, nosso estado, nossa nação, nossa casa, nossas famílias, nesta igreja. Aleluia. Que essa igreja do Senhor Jesus, aqui está o povo que se chama pelo teu nome. Aleluia. Vem fortalecer nessa noite aqueles que entraram aqui com o espírito abatido e angustiado, sejam renovados agora no nome de Jesus. Sim, Espírito Santo de Deus, passeia aqui neste lugar, passeia nos lares que estão nos ouvindo, e sim, renova, transforma, cura, toca. Senhor, envia os teus anjos ministradores em cada lar, em cada casa. Sim, igreja do Senhor, levante a sua voz, levante as suas mãos agora e comece a profetizar na sua casa, comece a profetizar em nome de Jesus. Sim, maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo, e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Sim, nós profetizamos a vida sobre nós. Aleluia. Não a morte, não a mentira, mas vida plena em Cristo, verdade e alegria em vitória na presença do Senhor Jesus. Aleluia. Espírito Santo de Deus, faz a tua obra, derrama dons espirituais nessa casa, nessa igreja.
Faz como lhe apraz, distribui, abençoe esses jovens, essas crianças, que se levantem intercessores, que se levantem pregadores aqui, missionários, ministros, obreiros, intercessores, aqueles que se importam com a obra. Levantem adoradores aqui neste lugar, Pai. Dizemos: eis-nos aqui, Senhor. E que essa igreja, Senhor, seja luz nessa cidade. Que essa igreja seja luz para esse bairro, para essas famílias aqui ao redor, para as nossas famílias. Que sejamos usados. Obrigado, Senhor. Obrigado por